esse módulo assusta muita gente. Professor, esse módulo é muito difícil, eu não sei, é muita regra, é muita alíquota, é muito cálculo, eu fico maluco com o módulo 5. Calma, galera. Vocês estão estudando, eu sempre digo isso, vocês estão estudando no melhor curso do Brasil, com os melhores professores mais bonitos do Brasil. Isso aqui, ó, tá tranquilo. Vocês vão ver que o que nós vamos passar aqui para vocês, vocês vão tirar o módulo 5, ó, de letra. Vocês vão voar aqui. Combinado? Vamos junto aqui? Então vamos lá. O que a gente tem aqui? O que vai cair no teu módulo 5, galera? Teu módulo fiscal. Olha só. Primeira coisa, tá bom? A gente vai ter obrigatoriamente que falar de imposto de renda. E aí a gente vai ter que entender as diferenças de tabela simples e tabela completa, quando a gente fala de tributação pessoa física aqui, tá bom? Então, declaração do modelo simplificado é aquele que eu posso fazer as minhas deduções, mas tem um limite, eu não posso deduzir a vida inteira. Esse limite é de 16 mil e alguma coisinha, tá bom? Tem uns quebradinhos aqui, 16 mil e alguma coisinha. Então eu tenho a minha base tributável ali, eu vou deduzindo até chegar ao limite de 16 mil e tralalá. Se eu tiver mais coisas para deduzir, eu preciso passar para o modelo simplificado, modelo completo, perdão, porque o modelo simplificado não me permite deduzir mais coisas do que esses 16 mil e alguma coisinha. Aí eu vou para a tabela completa. A tabela completa ela me permite fazer um monte de deduções. Lógico que eu tenho algumas regrinhas, né? Então eu posso fazer dedução com os meus dependentes, em relação à educação, tem um valor específico, em relação a despesas com saúde, aí não, despesas com saúde é ilimitado, eu posso colocar quantas despesas eu tive. E aqui o conceito é, eu coloco a minha base tributável, né? E aí eu vou fazendo os meus descontos, que dentro das regras específicas ele me permite abater mais coisas do que aqueles 16 mil da tabela simplificada. Então, também é indicado para quem tem contribuições em PGBL. Vocês lembram que eu falei lá no módulo 3? Para eu ter o benefício do diferimento fiscal, ou seja, jogar para frente o pagamento do imposto de renda, eu preciso fazer a minha declaração no modelo completo, galera. Então, aqui a gente tem já o parâmetro dos dois modelos. Simples aqui, a gente está acostumado, a gente faz isso no nosso dia a dia, né? Pelo menos quem faz a própria declaração, eu que faço a minha própria declaração há muitos anos, não uso contador aqui, então para mim isso é bem claro, acho que para vocês também é bem simples. Beleza, só que quando a gente vai para PJ, a gente tem algumas regrinhas, e a gente tem esses três caras lá, tá? O regime simples, o presumido e o real, né? Lucro presumido e lucro real. Vamos entender rapidamente o que é isso, galera? Eu coloquei aqui um detalhamento, por quê? Para que a gente consiga entender algumas coisinhas. Eu sei que eu estou na frente aqui, mas na hora que eu chegar nessa parte eu apago a minha câmera aqui, vocês vão ver, tá bom? A gente tem três tipos de tributação aqui quando a gente olha a pessoa jurídica. Simples nacional, lucro presumido e lucro real. O simples nacional, galera, nós pagamos uma única alíquota que é indexada ao ramo de atuação, ok? Então existe uma tabela, dependendo do ramo de atuação da empresa, ela vai pagar uma única alíquota todo mês. E essa alíquota já engloba todos os impostos que precisam ser pagos. Então aqui é muito tranquilo, é o mais fácil de ter, tá bom? É o mais fácil de ter. Estes valores aqui podem aparecer na sua prova, tá bom? Que é o seguinte, quais os faturamentos que é possível ter para ser MEI, para ser microempresa e para ser empresa de pequeno porte. Então, MEI até 81 mil ano, microempresa até 360 mil ano e empresa de pequeno porte até 4,8 milhões ano. Todas essas configurações aqui eu posso estar no Simples Nacional pagando através do DAS, né, que é a nossa declaração única ali, uma alíquota do Simples Nacional. Então, DAS é a declaração da alíquota do Simples Nacional. Eu pago todo mês bonitinho, uma taxinha lá, é bem baixinha e você tá tranquilo. Beleza. Só que eu posso ter empresas de porte maior que não cabem necessariamente no Simples Nacional, elas precisam ir para o lucro presumido. Deixa eu aproveitar, agora nós vamos entrar no lucro presumido, deixa eu desligar a minha câmera aqui para vocês verem bonitinho. Desliguei, transicionei, beleza. O que a gente tem aqui, galera? Olha só. Lucro, receita bruta, né, limitada a 78 milhões ano. Aqui o que significa? A receita presume quanto é o seu lucro. A receita presume o quanto é o seu lucro de acordo com a sua área de atuação, tá bom? Receita presume quanto é o seu lucro de acordo com a sua área de atuação. Então, turma, já está dizendo lá, independente do seu faturamento, a Receita presumiu que o seu lucro vai ser 10, 15, 20, 30%, dependendo da sua área de atuação.
Então, se a gente olhar aqui embaixo, ó, o que é importante a gente entender deste cara aqui? Essas informações a gente precisa saber, tá bom, turma? Por quê? Porque elas não são dadas na hora da prova. Por que nós estamos falando aqui de presunção para área de serviços de 32%? Que é o que mais cai. É o que mais cai, tá? Então esse é importante decorar. Não dá para decorar todos, porque são muito grandes, mas geralmente a prova te pede este aqui, da área de serviços, que é 32%. Alíquota de imposto de renda PJ 15%, contribuição sobre o lucro líquido 9% e PIS e COFINS de 3,65%. Quando cair estas coisas, são essas alíquotas se nós estivermos falando do lucro presumido. E se nós estivermos falando do lucro real, os números são os mesmos, com exceção do PIS e COFINS, que altera, de 3,65 vai para 9,25, tá bom? E eu coloquei entre parênteses aqui quanto é de PIS e quanto é de COFINS, tá bom? Eu vou até apagar tudo aqui, ó. Vou dar um tempo para vocês darem um print nessa tela, para vocês darem uma olhada nesses valores aqui. Podem dar um print na tela, eu vou deixar uns 3 segundos aqui, para vocês darem uma olhada nesses valores rapidinho. E aí eu já vou aproveitar e vou devolver a minha câmera para vocês me verem de novo, para vocês verem a minha beleza novamente aqui. E o lucro real, turma, o que acontece? Aqui, semelhante à tabela completa do imposto de renda para pessoa física, eu posso colocar várias deduções ali. Então eu coloco todas as minhas receitas, todas as minhas entradas e todas as minhas despesas e eu vou abatendo até que eu chego na minha renda tributável de fato, tá bom? Então é como se fosse comparado aqui o lucro presumido, a tabela simples no imposto de renda pessoa física, e o lucro real comparado à tabela completa do imposto de renda pessoa física. No presumido eu não tenho que lançar despesas, porque a Receita já presume qual que é o meu lucro de acordo com o meu ramo de atuação. No lucro real eu posso lançar um monte de despesas lá e abater da minha base tributável. Perfeito? Então, dado isso, todo mundo já deu o print nessa tela aqui, bonitinho. A gente volta aqui, galera. A gente volta aqui, galera, para trazer isso aqui, ó. Vamos lá, PIS, COFINS e ISS sobre o faturamento, lembra disso, tá bom? PIS e COFINS a gente já passou as alíquotas aqui. O ISS é municipal, um tributo municipal, então é uma tabela que vai de 2% a 5%, não precisa decorar, porque são muitos municípios. Se cair isso aqui, a prova vai te dar. CSLL é sobre o lucro líquido, ok? Importante, alíquota do IRPJ 15%, mais 10% do que exceder 20 mil por mês ou 240 mil ano. O que é importante aqui, galera? O que é importante aqui? Por que a Receita faz isso? Para que eu não seja uma empresa muito grandona, com um faturamento enorme, que esteja descasado com o meu modelo tributário, esteja usando um tributário que me dê muitos benefícios. Então ela me coloca essas multinhas para que eu seja obrigado a me adaptar. E se eu passar de 20%, eu sou obrigado a mudar já imediatamente, tá bom? ITCMD, ITBI, Imposto de Renda, galera, esses caras aqui vão cair na sua prova, tá? Imposto de Renda nós já falamos, ITCMD, Imposto Causa Mortes e Doação, ITBI, Transferência de Bens Imóveis. O ITCMD, galera, é um imposto estadual, tá? Que é o governo querendo arrecadar sobre o nosso patrimônio. Se for em vida, quando eu faço uma doação, é uma alíquota mais barata do que se for em morte, ou seja, depois que eu morri, faço o meu inventário, tá bom? Aqui os estados, a maioria dos estados costumam cobrar mais barato da taxa de doação, né, da alíquota de doação, do que da alíquota de causa-mortes de verdade, né? Por quê? Para antecipar essa arrecadação do imposto de renda. Fundo imobiliário, pode cair regras para isenção de imposto de renda na pessoa física. O fundo imobiliário ele pode ser isento de IR na pessoa física se ele respeitar 3 regras ao mesmo tempo. Ter acima de 100 cotistas, isso é uma mudança relativamente recente, uma regra aí do ano passado. Então, se tiver acima de 100 cotistas, se for negociado em bolsa de valores e se nenhum cotista tiver mais do que 10% do fundo, tá? Se ele respeitar essas 3 regras ao mesmo tempo, a pessoa física está isenta de imposto de renda nos rendimentos. Mas, em caso de venda de cópita, o ganho de capital tem que pagar 20%, tá? Então, tranquilo aqui em relação a isso. Venda de imóvel, galera, regras para isenção de imposto de renda. Você pode ter isso aqui também. Então, você pode usar a cada 5 anos, caso seja o seu único imóvel, você pode usar do benefício de
Caso você venda um imóvel até R$440 mil de valor de mercado, você está isento do imposto de renda. Caso você venda o seu imóvel, mesmo que haja ganho de capital, e em dentro de 180 dias você comprar um outro imóvel de igual ou maior valor, você também está isento de pagar imposto de renda. E caso você venda um imóvel que foi construído lá antes de 1969, você também está 100% de imposto de renda aqui. Depois existe uma tabela que vai escalonando essa isenção pela data de construção do imóvel. Mas para ter 100% de isenção, precisa ser construído antes de 1969. Então, venda de imóvel, comparativo de fundo imobiliário versus aluguel para imóvel. Então aqui vocês precisam entender o seguinte, quando você imobiliza o seu dinheiro no imóvel, você botou o seu dinheiro no imóvel, ele está preso lá. Então, para você obter essa grana, você precisa vender o imóvel. Então, aqui tem um negócio chamado risco de liquidez, tá bom? Muito forte aqui, risco de liquidez. E você não pode pegar percentuais daquele valor que está lá imobilizado no imóvel. Você não pode pegar 100 mil, 150 mil, você não pode vender uma cozinha. Você tem que vender o imóvel inteiro. Então, você tem um risco de liquidez muito alto. Já o fundo imobiliário, você não tem essas características. Você pode ter suas cotas compradas lá e você vende determinadas cotas e tem acesso aos percentuais, tá? Mas o que acontece? Você tem um risco de mercado muito maior aqui. Por quê? Porque essas cotas são vendidas em bolsas de valores, elas oscilam muito mais do que o preço do imóvel, tá? Principalmente em cenário de alta de Selic. Selic subiu, as cotas de fundo imobiliário caem, geralmente é isso que acontece. O imóvel físico possui risco de mercado? Possui, mas geralmente ele não é para baixo, tá bom, turma? Quando ele oscila, ele é um pouquinho, ele costuma, na verdade, se valorizar, tá? Podemos falar que tem risco de mercado? Podemos, mas muito menor do que um fundo imobiliário, não tenha dúvida disso. E para finalizar aqui, a gente vai para a nossa parte tributária, galera. Para finalizar, a gente vai para a nossa parte tributária, onde... O que é importante, tá? IR em produtos de investimento em geral, renda variável, renda fixa e come cotas, tá? Você pode ter ali, galera, ser cobrado diferença de day trade e swing trade, tem diferença na tributação do day trade para o swing trade. Você pode ser cobrado tributação de ETF, tá? Renda fixa semelhante com ações, os 15%. Renda variável, perdão, renda fixa, a pessoa acha que a tabela regressiva de renda fixa e não é, tem uma tabela específica que tem a ver com o prazo médio da carteira. Então, galera, aqui ó, vocês têm acesso a esse material, esse tabelão gigante de tributação nos nossos materiais, que explica aqui 100% a tributação de cada um dos produtos, tá bom? Lembrando que o day trade ele é mais caro que o swing trade, lá no tabelão tem as alíquotas específicas, venda de ações até R$20 mil por mês isento de imposto de renda e você pode fazer compensação de lucros e perdas de acordo com regras específicas, desde que você registre a sua perda antes, ok, turma? Não faz sentido eu registrar o lucro e falar, não vou pagar o ganho aqui porque um dia eu vou ter perda. Não, é o contrário. Você registra a sua perda, quando você tiver lucro, você fala, agora eu não vou pagar este ganho porque eu tive perda lá atrás. Então tem uma ordem lógica que precisa ser feita aqui quando a gente fala de compensação de lucros e perdas. Fechado? E aí, para finalizar, galera, a gente vai para a última etapa aqui do módulo 5, né, que a gente trouxe aqui, que é uma mudança de regulamentação, rendimentos recebidos do exterior. Uma mudança de regulamentação que aconteceu ali em dezembro de 2023, ou seja, nós já temos mais de um ano que ela existe, mas ainda não foi muito pedida em prova. Então, assim como a questão da portabilidade de tributação ali, que eu falei que eu acho que vai cair agora, eu estou sentindo que vai cair alguma coisa aqui de rendimentos recebidos no exterior. E o que a gente tem aqui? Basicamente, galera, quando a gente fala de rendimentos recebidos no exterior, antigamente, antes dessa lei, as pessoas utilizavam, principalmente as grandes fortunas, de um mecanismo chamado offshore, que é botar o dinheiro numa PJ lá no exterior, e aí o dinheiro está lá, está rendendo, está crescendo. Naquela época, eu não precisava pagar imposto enquanto aquele dinheiro não fosse transferido para a minha pessoa física. Então, isso causava uma possibilidade de diferimento fiscal eterno. Ou seja, o dinheiro ficava lá, ficava rendendo, não tinha tributação nenhuma, exceto quando eu transferisse para a minha pessoa física. Transferir, aí eu era obrigado a tributar. A Receita olhou isso aqui e falou, ó, pode parar com isso. Agora, tem rendimento?
tem que recolher. Independente se ela está na sua PJ, se ela está na sua PF, tem rendimento no exterior, tem que recolher. E digo mais, ela mudou também a forma de recolhimento. Ela consolidou tudo. Então é o seguinte, ficou da seguinte forma, tá bom? Primeira coisa, a offshore agora independe da disponibilização da renda na pessoa física. Teve rendimento da tua offshore? 15%. Você tem que pagar. E você paga através da DAA, Declaração de Ajuste Anual, mesmo que não tenha sido disponibilizado para a pessoa física. Ela também consolidou para todas as aplicações financeiras. Galera, o conceito aqui é o seguinte, é rendimento de aplicação financeira, tributação consolidada, alíquota única de 15% na DAA, feita de forma anual, apartada dos seus investimentos no Brasil, com alíquota fixa de 15%, utilizando o câmbio do último dia do ano anterior. Fechado? Porque se você está fazendo numa determinada data no ano, você tem que ter uma data de câmbio para utilizar. Você utiliza o câmbio do último dia do ano anterior. Então aqui pode ser uma pegadinha se cair na prova, né? Inclusive a gente fez questões aqui no laboratório, onde a gente dá uma misturada nas datas do câmbio. Para fazer a DAA, eu preciso utilizar o câmbio do último dia do ano anterior. 15% unificada DAA, Declaração de Ajuste Anual. Demais rendas compensáveis, salários, aluguéis, etc. Tabela progressiva via Carnê-Leão, nada mudou, tá? Então o que mudou foi os rendimentos de aplicação financeira. Rendas compensáveis continua a mesma coisa. Ganho de capital, galera. Ganho de capital, tabela, ganho de capital eu pago via DARF e eu tenho que pagar até o último dia útil do mês subsequente. Tabela de ganho de capital vem na sua prova, tá bom? Fique atento a isso, não precisa decorar. Ela tá lá na sua prova e ela é por escalonamento, tá bom? Cuidem disso, não vai na alíquota pura ali não. É escalonamento por valores. Venda de bens até 35 mil dólares. Antes era isento, tá bom? Antes a gente tinha isenção, agora a gente não tem mais. Ou seja, a Receita costurando de toda forma ali para aumentar a arrecadação. Então você pode ter questões ali na sua prova e geralmente as questões vão ficar em volta desses 35 mil exatamente para você se confundir, porque, poxa, no Brasil ainda tem essa isenção, mas no exterior não tem mais, então ela quer te confundir. Então vai colocar coisas ali de 30 mil, de 32, de 36, exatamente para te confundir. Rendimentos no exterior não tem mais essa isenção para venda de bens até 35 mil. Contas não remuneradas, galera, isenta, significa o seguinte, eu botei 10 mil dólares lá, daqui 5 anos tem que ter 10 mil dólares, não pode ter nem um centavo de juros. Se tiver um centavo de rendimento, eu preciso tributar, eu preciso recolher imposto sobre esse rendimento. Se não houver rendimento, mesmo que eu tenha ganho na variação cambial, eu estou isento, ok? Assim como eu estou isento também de variação cambial feita com venda de dólares em espécie até 5 mil dólares. Isto é isento. Venda com dólares em espécie em até 5 mil dólares. Se tiver ganho na variação cambial, eu estou isento. Agora, se for mais de 5 mil dólares, aí eu tenho que pagar através da tabela de ganho de capital que eu recolho via DARF. Tudo bem? Então, simples quanto isso. E para finalizar aqui, lembra que a gente falou de compensação de ganhos e perdas? A nova regulamentação permite isso, tá? Incluindo tanto pessoa física quanto offshore, desde que sejam investimentos de mesma natureza. Lembra o seguinte, galera, não vou misturar renda fixa com renda variável. A tributar tem que ser a mesma linha, tem que ser a mesma tributação, aí é possível. E lembrando que, primeiro eu registro as perdas, depois eu compenso os ganhos. Não consigo fazer o inverso, tá bom?